Existem histórias que o tempo tenta apagar, verdades enterradas sob camadas de silêncio, seladas em pedra e esquecimento. Mas algumas verdades esperam apenas o toque certo para despertar. E quando isso acontece, o mundo treme. Esta é a história de um homem que não podia ver, mas que tocou aquilo que ninguém deveria tocar. E ao fazê-lo, libertou algo que havia sido aprisionado por razões que a humanidade havia deliberadamente esquecido. Nas montanhas de cinza, onde o vento carrega sussurros de eras mortas e a neve cai como lágrimas congeladas de deuses extintos, havia um vale que nenhum mapa registrava. Os poucos que conheciam seu nome, Vale dos Sentinelas Adormecidos, jamais o pronunciavam em voz alta. Porque pronunciar é invocar, e invocar é abrir portas que foram trancadas com sangue e juramentos antigos. Mas Elian não sabia disso. Como poderia? Ele era apenas um artesão cego, expulso de sua aldeia por ser considerado inútil, um fardo. Suas mãos eram tudo o que lhe restava, mãos que conheciam a textura do mundo melhor do que olhos jamais conheceriam. Mãos que transformavam madeira morta em beleza, que sentiam a vida adormecida dentro da matéria bruta. E foram essas mãos que, numa tarde de inverno perpétuo, tocaram a face de pedra de um gigante esquecido. O que aconteceu a seguir mudaria não apenas sua vida, mas o próprio tecido da realidade daquele mundo esquecido. E se você quer descobrir como um homem sem visão enxergou além do véu entre os mundos, como suas mãos despertaram algo que não deveria acordar, então fique comigo. Porque esta jornada atravessa o sofrimento, o silêncio e o sagrado. E eu prometo, você nunca mais verá a escuridão da mesma forma. Inscreva-se neste canal. Porque histórias como esta, verdades que vibram nas fronteiras do esquecimento, são raras. E juntos vamos desenterrá-las, uma por uma. Agora, feche os olhos por um momento. Sinta o frio das montanhas de cinza. E deixe-me contar como tudo começou. Elian não se lembrava da luz. Nascerá com olhos que nunca se abriram para o mundo, ou talvez tivessem se aberto apenas para encontrar escuridão eterna. Sua mãe morrera no parto, como se a vida tivesse escolhido entre ela e o filho, e tivesse escolhido o mal. Seu pai, um ferreiro de mãos duras e coração mais duro ainda, nunca perdoou o filho por aquela troca. Você custou tudo, ele dizia quando bebia. E não vale nada. Elian cresceu nos cantos da aldeia de Pedra Fria, um povoado cravado na lateral das montanhas de cinza como uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Ali, utilidade era sobrevivência. E um menino cego era apenas outra boca para alimentar, outro peso num lugar onde o inverno era longo e a comida escassa. Mas as mãos de Elian, as suas mãos eram diferentes. Aos 8 anos, ele esculpiu seu primeiro pássaro em madeira. Não um pássaro qualquer, mas um falcão tão perfeito que parecia estar prendendo a respiração antes de alçar voo. As penas, cada uma talhada com precisão impossível, pareciam tremer com vida própria. Os anciãos da aldeia olharam para aquilo com desconforto. Isso não é natural, murmurou a curandeira velha Mira tocando a escultura com dedos trêmulos. Ele toca, algo além. Mas ninguém queria falar sobre o além. Não ali. Não nas montanhas de cinza, onde o passado era um animal adormecido que todos rezavam para nunca acordar. Com o tempo, Elian tornou-se o artesão da aldeia, não por respeito, mas por necessidade. Suas mãos criavam coisas que ninguém mais conseguia. Portões que pareciam respirar. Estatuetas que carregavam expressões de alegria ou dor tão intensas que faziam as pessoas desviarem o olhar. Tigelas que aqueciam as mãos de forma estranha, como se lembrassem do fogo que as moldara. Mas ele permanecia sozinho. Sempre sozinho. As crianças zombavam dele. Os adultos o usavam. Ninguém o tocava sem necessidade. Porque há algo perturbador em alguém que vê sem olhos, que conhece o mundo através de um sentido que os outros mal compreendem. Aos 23 anos, quando o inverno mais cruel em décadas assolou Pedra Fria, a aldeia tomou sua decisão. Não há comida suficiente, disse o líder do conselho, evitando olhar diretamente para Elian. Você precisa partir. Não foi surpresa. Apenas confirmação de algo que Elian sempre soubera, ele nunca pertencera àquele lugar. Talvez nunca pertencesse a lugar nenhum. Deram-lhe 3 dias de provisões, uma manta fina e um cajado. Nada mais. Nem mesmo um adeus. Elian seguiu para o norte, onde o frio mordia mais fundo e a neve cantava canções de solidão. Seguiu porque não havia outra direção. Porque um homem sem olhos e sem lar caminha até que a caminhada termine, seja em um novo começo ou no silêncio final da neve. E foi assim, guiado apenas pelo toque de suas mãos no cajado e pela sensação do vento em seu rosto, que Elian encontrou o Vale dos Sentinelas Adormecidos. Ele não sabia o nome do lugar, não sabia sua história. Sabia apenas que ali, entre montanhas que pareciam observá-lo,
havia uma quietude diferente. Não a quietude da paz, mas a quietude de algo contendo a respiração. E no centro daquele vale suas mãos encontraram pedra. Não pedra comum. Pedra que vibrava. Pedra que tinha textura de pele sob as pontas de seus dedos. Pedra que era quente. Eliam não podia ver a estátua colossal diante dele, um guerreiro de 20 metros de altura, ajoelhado, com a cabeça baixa, mãos enormes repousando sobre os joelhos, cobertas de runas que pulsavam com luz fraca e agonizante. Mas ele podia senti-la. E pela primeira vez em sua vida de escuridão e rejeição, Eliam sentiu que não estava sozinho. A estátua não deveria estar quente. Pedra não pulsa. Pedra não respira. Mas aquela respirava. Eliam ficou imóvel, mãos espalmadas contra a superfície daquele gigante desconhecido, sentindo algo impossível, um ritmo, lento, profundo, como o coração de uma montanha. Cada batida separada da anterior por longas pausas, 5, 10, 15 segundos de silêncio antes do próximo pulso fraco e distante. Tum, pausa, tum, ele recuou, respiração acelerada. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de reconhecimento. Era a mesma sensação que tinha quando esculpia madeira e encontrava, por acidente, o grão perfeito, a linha natural que a árvore queria seguir. A sensação de tocar algo vivo, mesmo quando deveria estar morto. Mas isto era diferente. Isto era vasto, antigo. O que você é? Sussurrou Eliam para a escuridão que era sua visão de mundo. O vento parou, completamente. Como se o próprio vale estivesse ouvindo. E então, pela primeira vez, Eliam ouviu a voz. Não era som. Não eram palavras. Era mais profundo que isso, uma presença que pressionava contra sua mente, pesada como água, antiga como o primeiro silêncio que existiu antes de qualquer coisa ter nome. Quanto tempo? Eliam caiu de joelhos, mãos ainda presas à pedra, incapaz de se soltar. A voz, ou o que quer que fosse, vinha de dentro da estátua, mas também de dentro dele, ressoando em seus ossos, vibrando em seu peito. Sozinho. Tanto tempo, sozinho. Havia dor naquelas palavras. Uma dor tão vasta, tão incompreensível que Eliam sentiu lágrimas escorrerem de seus olhos cegos. Não eram suas lágrimas. Ou talvez fossem, ele não conseguia mais distinguir onde terminava e onde aquela presença começava. Eu posso ouvir você, Eliam disse, voz rachada. Quem é você? Silêncio. Então o mais fraco. Prisioneiro, sou prisioneiro. As mãos de Eliam começaram a se mover sozinhas. Deslizaram pela superfície da estátua, lendo as runas gravadas ali como se fossem texto em uma língua que ele sempre soubera, mas nunca aprenderá. Seus dedos traçaram círculos, espirais, símbolos que ardiam frios sob seu toque. Eram correntes. Não de metal, mas de significado. Cada runa era uma palavra de prisão, de silenciamento, de esquecimento. E juntas, teciam uma teia que mantinha algo imenso preso dentro daquela forma de pedra. Por quê? Eliam perguntou. Por que você está aprisionado? Proteger. Eles precisavam proteger de mim. Mas esquecem por quê? Esquecem tudo. Eliam sentiu algo se romper dentro de si. Reconhecimento. Espelhamento. Ele conhecia aquela dor. A dor de ser temido. A dor de ser rejeitado por algo que você não escolheu ser. A dor de ser considerado perigoso, inútil, descartável. Eu sei como é, Eliam sussurrou. Ser esquecido. Ser nada para ninguém. A presença se intensificou, e pela primeira vez Eliam sentiu algo além de dor vindo daquela entidade aprisionada. Sentiu curiosidade, atenção, como se um olho imenso e antigo tivesse finalmente se voltado para ele. Você vê sem olhos. Você sente o que outros não sentem. Você não tem medo de tocar. As palavras ressoavam com algo próximo da admiração, e Eliam, pela primeira vez em sua vida, sentiu-se visto, verdadeiramente visto. Não apesar de sua cegueira, mas por causa dela. Porque suas mãos conheciam verdades que os olhos ocultavam. O que aconteceria? Eliam perguntou lentamente, se eu tentasse libertar você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento pareceu conter a respiração. Quando a voz retornou, era diferente, mais nítida, mais presente, vibrando com algo próximo da urgência. O mundo tremeria. Mas eu não desejo solidão eterna. E você, artesão de mãos sensíveis, você poderia ser meu libertador, ou meu amigo. Eliam fechou seus olhos cegos e pela primeira vez em anos sorriu, um sorriso triste, pequeno, mas real. Amigo, ele repetiu. Faz quanto tempo que não ouço essa palavra dirigida a mim. E sem entender completamente o que fazia, sem saber as consequências, Eliam começou a trabalhar.
Suas mãos, aquelas mãos que criavam beleza de madeira morta, começaram a desfazer as runas, não quebrando, não destruindo, mas gentilmente e cuidadosamente desatando os nós de significado, um por um, como se estivesse libertando um pássaro de uma gaiola antiga, sem saber que aquele pássaro era um colosso, e que sua canção faria o mundo estremecer. Levou 3 dias. 3 dias nos quais Elian não comeu, não dormiu, apenas trabalhou. Suas mãos sangravam, as runas resistiam, cortando sua pele como lâminas invisíveis cada vez que ele tentava desfazê-las. Mas ele persistia, porque pela primeira vez ele tinha propósito. Pela primeira vez alguém precisava dele, não de suas mãos para criar objetos, mas dele, de sua presença, de sua escolha de ficar. A voz dentro da estátua o guiava, não com palavras, mas com sensações, calor quando ele acertava, frio quando errava. Era uma dança estranha, íntima. Uma conversa sem linguagem entre 2 seres solitários que finalmente haviam encontrado alguém que os compreendia. Cuidado, essa runa é antiga, mais antiga que as montanhas. Ela morde aqueles que não respeitam. Eu respeito, Elian murmurou, dedos traçando o símbolo com reverência. Eu respeito tudo que é esquecido, porque eu sei como dói ser esquecido. Sim, você sabe. Por isso, você é o único que poderia fazer isto. O único que veria não meu poder, mas minha dor. Na manhã do 3º dia, quando os primeiros raios de um sol que Elian nunca veria tocaram o vale, a última runa se desfez sob seus dedos. Por um momento nada aconteceu. Então, o mundo tremeu. Não foi terremoto. Foi algo mais profundo. Como se a própria realidade estivesse ajustando-se para acomodar algo que não deveria existir mais. O ar tornou-se denso, pesado, carregado de eletricidade antiga. E a pedra começou a rachar. Não a quebrar, a rachar, como cascas de ovo quando algo dentro finalmente decide nascer. Elian recuou, tropeçando, mãos estendidas. Ouviu o som de montanhas movendo-se, de rochas gemendo, de algo imenso e antigo finalmente respirando livremente após milênios de aprisionamento. A voz agora era clara. Não mais abafada por camadas de silenciamento, mas plena, ressoante, profunda como abismos oceânicos. Livre. A estátua se ergueu. Elian não podia ver, mas podia sentir. Sentiu o deslocamento de ar quando algo de 20 metros de altura ficou de pé pela primeira vez em eras. Sentiu a terra tremer sob pés de pedra que não eram mais pedra, mas algo entre matéria e espírito sólido e etéreo. Sentiu o peso de um olhar, 2 olhares, pousando sobre ele. Você é real, disse a voz, agora vinda de cima, carregada de admiração e algo próximo da incredulidade. Você é pequeno, tão pequeno. E ainda assim, Elian não respondeu. Apenas ficou ali sangrando, exausto, olhos cegos voltados para onde sentia a presença daquele ser impossível. E então, algo tocou seu rosto. Era a mão. Uma mão de pedra que não era pedra, grande o suficiente para envolvê-lo completamente, mas que tocava sua bochecha com delicadeza infinita. Como se Elian fosse feito de vidro. Como se fosse precioso. Você chora, a voz sussurrou, e havia espanto ali. Seus olhos não veem, mas choram. Por mim. Por um monstro aprisionado que você nunca viu. Você não é um monstro, Elian disse, voz firme apesar das lágrimas. Você é apenas alguém que estava sozinho, como eu. Silêncio. Então a mão se afastou gentilmente, e Elian ouviu o som de algo imenso se ajoelhando. Sentiu o chão tremer com o movimento. E quando a voz falou novamente estava próxima, ao nível de seus ouvidos. Meu nome é Kael'thar. Eu fui guardião destas montanhas quando o mundo ainda era jovem. Eu protegi povos que já viraram pó. Lutei contra terrores que a memória não mais registra. E quando me tornei poderoso demais, quando meu poder ameaçou consumir o que eu jurava proteger, eles me selaram. Corretamente. Mas por que você me pediu para libertá-lo? Elian perguntou. Se você concorda com sua prisão. Porque Kael'thar disse, e havia algo quebrado naquele tom antigo, milhares de anos de solidão enlouquecem até os mais sábios. E eu não queria mais sabedoria. Queria apenas não estar sozinho, mesmo que por um momento. Mesmo que fosse errado. Elian estendeu a mão. Suas mãos pequenas, humanas, sangrentas. Estendeu-as em direção à presença que sentia diante de si. Você está livre agora, ele disse. Pode ir para onde quiser. Pode fazer o que quiser. Mas se quiser, pode ficar comigo. Nós dois sabemos o que é solidão. Talvez possamos lembrar um ao outro como é não estar só. Kael'thar não respondeu com palavras. Apenas envolveu as mãos de Elian com as suas gentilmente, como se segurasse pássaros feridos.
E ali no Vale dos Sentinelas Adormecidos, onde o mundo tremera com um despertar impossível, 2 seres solitários fizeram um juramento silencioso, de nunca mais deixar o outro sozinho. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida de Elian, e ao mesmo tempo os primeiros dias em que ele se sentiu verdadeiramente vivo. Kael'thar não partiu. Permaneceu ali, no Vale Esquecido, reaprendendo o que era existir fora de prisão. E Elian ficou também porque pela primeira vez tinha um lugar onde pertencia, não apesar de quem era, mas exatamente por causa disso. Eles desenvolveram uma linguagem própria. Kael'thar não podia tocar o mundo como Elian. Suas mãos eram grandes demais, poderosas demais. Um movimento descuidado poderia abrir fendas na terra. Um gesto brusco poderia derrubar montanhas. Ele era força contida em forma, poder tentando desesperadamente lembrar-se da gentileza. Mas Elian podia tocar. E através de seu toque, Kael'thar redescobria o mundo. Descreva para mim, Kael'thar pedia, voz profunda ressoando no vale. Aquela árvore. A pequena, retorcida. O que suas mãos sentem? Elian se aproximava, dedos deslizando pela casca. Cicatrizes, ele dizia. Esta árvore lutou. Veja aqui, onde o relâmpago a atingiu. Ela queimou, mas não morreu. Dobrou-se, mas não quebrou. E agora há novos brotos crescendo do tecido cicatrizado. Ela transforma a dor em vida nova. Como você, Kael'thar, murmurava. Como nós dois. E Elian sorria. Ao mesmo tempo, Kael'thar ensinava Elian a ver de maneiras que olhos nunca poderiam. Ensinava-o a sentir as vibrações da terra, a ler o vento como se fosse texto, a perceber a presença de vida, mesmo a minúscula, invisível, ao redor. Feche seus olhos, Kael'thar instruía. Elian ria, eles já estão fechados, mas obedecia, aprofundando sua atenção. Agora, sinta. A montanha à nossa esquerda. Ela se move. Muito lentamente, mas se move. Você consegue sentir? Elian se concentrava. No início, nada. Depois, sim. Um deslocamento quase imperceptível. Como respiração de algo imensamente grande e imensamente paciente. Sim, ele sussurrava, admirado. Eu sinto. Ela está viva? Tudo está vivo, Kael'thar respondia. Os mortais esquecem. Pensam que vida é apenas o que se move rápido, o que grita, o que morre facilmente. Mas montanhas vivem. Pedras sonham. O tempo é apenas questão de escala. Eles passavam horas assim. Elian esculpindo pequenas figuras enquanto Kael'thar observava. O guardião havia aprendido a sentar-se sem fazer a terra tremer. Um feito de controle impressionante para algo de seu tamanho. Por que você cria? Kael'thar perguntou certa vez, observando Elian talhar um lobo de madeira. Se não pode ver o que faz. Porque Elian disse, sem parar seu trabalho, eu sinto que vive dentro da madeira. Eu apenas liberto. Como libertei você? Kael'thar ficou em silêncio por longo tempo. Quando falou, sua voz carregava peso de revelação. Você não é apenas um artesão. Você é um libertador. Vê prisões que outros não veem, não apenas runas e selos, mas as prisões que existem dentro da matéria, dentro dos seres. E você tem o dom de desfazê-las. Elian parou, mão suspensa sobre a escultura. É por isso que você me escolheu? Porque viu isso em mim? Não, Kael'thar disse gentilmente. Eu não vi. Eu senti. Sua dor. Sua solidão. Sua incapacidade de pertencer ao mundo dos que vêm. E reconheci um espelho. Porque eu também fui aprisionado não pelo que fiz, mas pelo que sou. Poderoso demais. Perigoso demais. Diferente demais. Elian virou-se em direção à voz do guardião. Você ainda é perigoso. Não é? Sim, Kael'thar admitiu. Sou feito de guerra antiga, de fúria primordial. Há parte de mim que é tempestade esperando para destruir, parte que os antigos temiam corretamente. E a outra parte? Elian perguntou. Silêncio. Então, a outra parte apenas quer sentar aqui no sol, e ouvir você descrever o mundo que eu esqueci como tocar. Elian sorriu, aquele sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso por quanto tempo tivermos. E fizeram. Dias tornaram-se semanas. Semanas tornaram-se meses. O inverno cedeu à primavera, ou ao que passava por primavera naquelas montanhas eternamente frias. Neve derreteu em alguns lugares. Flores minúsculas e corajosas brotaram entre as rochas. Elian e Kael'thar construíram algo precioso ali. Não um lar porque nenhum dos dois realmente sabia o que isso significava. Mas algo próximo. Um espaço onde dois seres impossíveis podiam existir sem julgamento, sem medo. Um lugar onde cegueira não era deficiência. Onde poder não era maldição. Onde solidão finalmente tinha fim. Mas o mundo não esquece tão facilmente.
E o que foi despertado sempre chama a atenção de forças que preferiam que continuasse adormecido. A primeira neve do outono estava caindo quando eles chegaram. Elian sentiu-os antes de ouvi-los, uma perturbação no ar, uma tensão que não deveria estar ali. Kael'thar sentiu também, mas de forma diferente, como o predador reconhece outros predadores invadindo o território. Elian, a voz do guardião era baixa, controlada, mas havia aço nela. Vá para a caverna. Agora. O que está acontecendo? Eles vêm. Aqueles que me aprisionaram. Ou seus descendentes. Portadores dos selos antigos. O medo tocou Elian pela primeira vez em meses. Eles vão te aprisionar novamente? Vão tentar. 3 figuras emergiram da nevasca como fantasmas. Não eram soldados, eram algo mais velho, mais deliberado. Usavam mantos marcados com as mesmas runas que Elian havia desfeito, portavam cajados que pulsavam com luz pálida e doentia. O líder, uma mulher de rosto severo, cabelos brancos trançados com fios de prata, ergueu a mão. Quando falou, sua voz ecoou com poder que não era inteiramente humano. Kael'thar, o quebrantado. Guardião caído. Você foi selado por decisão dos primeiros sábios. Você concordou com seu aprisionamento. Por que rompes o juramento? Kael'thar não se moveu. Permaneceu sentado, enorme e imóvel como a própria montanha. Mas sua voz, quando veio, carregava séculos de dor contida. Eu não rompi. Fui libertado. A mulher virou-se e seus olhos brancos, sem pupilas, encontraram Elian. Ele não podia vê-los, mas sentiu o peso daquele olhar. Um cego, ela disse, e havia desprezo ali. Um mortal ignorante que não compreende o que fez. Eu compreendo perfeitamente, Elian disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Libertei alguém que estava sofrendo. Alguém que estava sozinho. Você libertou uma arma, um dos outros seladores interveio, o homem mais jovem, voz dura. Libertou destruição contida. Sabe quantas vidas este ser ceifou antes de concordar com o aprisionamento? Sei quantas vidas ele salvou, Elian respondeu. Sei que ele foi guardião antes de ser prisioneiro. Sei que ele protegeu, lutou, sangrou por povos que agora são pó. E sei que solidão de milênios é tortura que ninguém merece. Não importa o que tenha feito. Compaixão tola, a líder disse. Kael'thar concordou com o selo porque sabia que seu poder era destruição. Que sua própria existência ameaçava o equilíbrio. Não foi punição, foi contenção necessária. Então me perguntem, a voz de Kael'thar trovejou, fazendo o próprio ar vibrar. Perguntem a mim, não a ele. Perguntem ao prisioneiro, não ao libertador. Os 3 seladores ficaram em silêncio. Finalmente a líder inclinou a cabeça. Muito bem. Kael'thar, o quebrantado, você aceita retornar ao selo? Você aceita a prisão novamente, pela segurança deste mundo frágil? O silêncio que se seguiu era denso demais para respirar. Elian sentiu Kael'thar se mover. O enorme guardião levantou-se, 20 metros de pedra viva erguendo-se contra o céu cinza. E pela primeira vez, Elian ouviu hesitação na voz daquele ser antigo. Eu não quero. Mas você deve, a mulher pressionou. Você sabe que deve. Seu poder cresce a cada dia livre. Logo você não conseguirá mais contê-lo. E quando isso acontecer? Quando isso acontecer, eu destruirei, Kael'thar completou, voz quebrando. Eu sei. Eu sempre soube. Sou guerra feita carne. Fúria dada forma. Não há redenção para o que sou. Não. A voz de Elian cortou o ar como lâmina. Ele deu um passo à frente, pequeno e frágil diante daqueles seres de poder. Não aceite isso. Você não é apenas guerra. Eu sei, eu senti. A gentileza em você. A escolha. Escolha. A líder dos seladores riu, som amargo. Cego tolo. Ele é construto de era antiga, criado para propósito específico. Não há escolha em sua natureza, assim como não há escolha em fogo queimar. Então eu também não tenho escolha em ser cego, Elian retrucou. Mas aprendi a ver de outras formas. Aprendi a transformar limitação em força. Por que ele não pode fazer o mesmo? O selador mais jovem deu passo à frente, cajado erguido. Sua ignorância põe em risco milhares. Milhões. Não permitiremos. Parem. A voz de Kael'thar não foi grito. Foi declaração. Absoluta. Final. O tipo de som que faz montanhas se curvarem. Elian está certo. E vocês também estão. Eu sou perigo. Sou destruição esperando. Mas também sou algo mais. Algo que estes meses me ensinaram. E não aceitarei prisão novamente. Não sem antes tentar. Tentar o quê? A líder exigiu. Transformação, Kael'thar disse simplesmente. Se um homem cego pode ver o mundo de formas que olhos não conseguem, então talvez uma arma possa aprender a ser mais que sua forja original. Mas não farei isso sozinho. Farei com ele.
A mão enorme pousou sobre o ombro de Elian, gentil protetora. E se falharem? O selador jovem perguntou. Se você perder controle? Então Caeltar disse, voz carregada de peso terrível, eu mesmo pedirei o selo. Mas me deem esta chance. Uma vida livre. Uma tentativa de ser mais que guerra. Os 3 seladores se entreolharam. Finalmente a líder suspirou o som de cansaço infinito. 6 luas. Daremos 6 luas. Se nesse tempo houver destruição, se houver morte por suas mãos, o selo retornará. E desta vez será eterno. Sem possibilidade de libertação. Aceita? Aceito, Caeltar disse. E Elian, mão apertando a pedra da mão do guardião, sussurrou, nós aceitamos. As 6 luas começaram. Mas Caeltar não tentou conter seu poder fugindo para o deserto ou isolando-se em montanhas distantes. Fez algo que os seladores que Elian não esperavam. Ele desceu ao vale. Aos poucos começou a interagir com o mundo que havia deixado para trás milênios atrás. Observava aldeias de longe. Aprendia novamente como seres pequenos e frágeis viviam, amavam, morriam. E Elian era seus olhos, seus dedos, sua conexão com a delicadeza que ele próprio não podia tocar. A uma criança, Elian relatava certa tarde, tocando a casca de uma árvore próxima a uma aldeia distante. Ela está presa. Galho caiu sobre sua perna. Ela chora. Caeltar se aproximou, cauteloso, cada passo medido para não criar terremotos. De longe, usou seu poder para erguer o galho não com mãos, mas com vontade pura, movendo a madeira como se fosse pena. A criança correu. Os aldeões vieram confusos procurando o Salvador invisível. Por que não se revela? Elian perguntou. Porque minha aparência é terror, Caeltar respondeu. Mas minhas ações podem ser gentileza, ainda que anônima. Assim começou. Pequenos atos. Pontes reforçadas à noite. Pedras bloqueando avalanches antes que atingissem povoados. Fontes de água reabrindo em regiões secas. Caeltar aprendia a aplicar força da mesma forma que Elian aplicava suas mãos com precisão, com intenção, com gentileza deliberada. Mas o verdadeiro teste veio na 4ª lua. Bandoleiros atacaram uma caravana. Elian e Caeltar estavam próximos, podiam sentir o terror, ouvir os gritos. E Caeltar sentiu a fúria antiga despertar. Deixe-me, o guardião rosnou. E havia algo primordial naquela voz. Deixe-me matá-los. Eles são violência. Merecem destruição. Não, Elian disse, mão firme sobre a pedra do guardião. Você pode pará-los sem matá-los. Eu sei que pode. Não entende, Caeltar sibilou. Minha natureza grita por sangue. Por justiça antiga. Por vingança, Elian completou. Eu sei. Mas vingança é prisão também. Prisão que você carrega dentro. E você é mais que isso. Caeltar tremeu, literalmente tremeu, fazendo o chão oscilar. A batalha dentro dele era visível. Milênios de programação de guerra contra meses de aprendizado sobre gentileza. Então, com esforço que fez seu corpo de pedra rachar em lugares, ele se moveu. Ergueu muralha de rocha entre bandoleiros e caravana. Não para esmagar, para separar. Desarmou os atacantes com rajadas de vento precisas. Aprisionou-os em gaiolas de pedra que não machucavam, apenas continha. Quando terminou, ele estava ajoelhado, respirando como se tivesse lutado 1000 batalhas. Dói, ele disse. Escolher gentileza quando guerra é mais fácil, dói. Eu sei, Elian disse, mãos tocando o rosto rachado do guardião. Mas dor de escolha é diferente de dor de prisão. Uma te faz crescer, a outra te diminui. Caeltar olhou para aquele humano pequeno, aquele artesão cego que de alguma forma via mais claramente que seres milenares, e algo dentro dele, algo antigo e enferrujado. Finalmente se rompeu. Ele chorou. Um guardião de 20 metros de altura feito de pedra e guerra, chorou lágrimas que eram pequenos fragmentos de cristal, caindo na neve como estrelas caídas. Eu não quero ser arma, ele confessou. Nunca quis. Mas não sabia que podia ser outra coisa. Agora sabe, Elian disse. E eu vou te lembrar, todos os dias, até que você acredite. A 6ª lua chegou e partiu. Os seladores retornaram, esperando encontrar destruição, esperando ter de renovar a prisão. Encontraram algo diferente. Encontraram aldeias falando do guardião silencioso, de milagres pequenos, de proteção invisível. Encontraram Caeltar sentado no vale, com Elian ao lado, ensinando o antigo colosso a esculpir, suas mãos enormes movendo pedrinhas com concentração intensa, tentando imitar a gentileza que Elian aplicava à madeira. Impossível, a líder dos seladores murmurou. Não, Elian corrigiu sem se virar. Apenas improvável.
Mas o impossível acontece quando duas solidões se encontram e decidem transformar dor em algo melhor. A mulher se aproximou estudando o guardião com olhos que viam além do físico. Você mudou. Não sua essência, essa permanece guerra. Mas você a governa agora. Não é governado por ela. Aprendi com quem vê sem olhos, Kael'thar disse. Aprendi que limitação pode ser força. Que controle não é prisão quando escolhido. Que poder existe para proteger, não para destruir. O selador jovem, aquele que havia sido mais cético, deu passo à frente. E se surgirem ameaças? Verdadeiras ameaças que exijam sua força total? Kael'thar trocou olhar com Elian. E pela primeira vez desde o despertar, havia paz naquele olhar antigo. Então lutarei. Mas lutarei ao lado daqueles que protejo. Não acima deles. Não como Deus distante ou monstro enjaulado. Mas como guardião. Da forma que sempre deveria ter sido. Os três seladores se retiraram para a conferência silenciosa. Quando retornaram, a líder falou com voz formal. Kael'thar, o quebrantado, você será observado. Cada lua verificaremos. Qualquer deslize, qualquer morte por suas mãos não necessária e o selo retorna. Você aceita vigilância eterna? Aceito, Kael'thar disse. Porque sei que ainda sou perigo. E vigilância é sabedoria. Mas também peço que Elian seja ouvido. Que sua voz pese nas decisões. Porque ele vê verdades que poder obscurece. Elian piscou surpreso. Você, Kael'thar confirmou. Você é ponte entre mundos. Entre cegueira e visão verdadeira. Entre solidão e conexão. E se eu sou para ser guardião novamente, preciso de alguém que me lembre do que protejo. A líder dos seladores estudou Elian longamente. Finalmente assentiu, que assim seja. O cego será olhos do guardião. E o guardião será força do cego. Uma parceria improvável. Mas nestes tempos estranhos, talvez exatamente o que o mundo precisa. Meses depois, rumores começaram a se espalhar. De um vale nas montanhas de cinza onde milagres pequenos aconteciam. Onde um artesão cego criava esculturas de beleza impossível. E onde um guardião de pedra protegia os esquecidos, os rejeitados, os solitários. Pessoas começaram a peregrinação. Não para pedir favores ou suplicar proteção, mas para encontrar aquele lugar onde ser diferente não era maldição. Onde limitações eram transformadas em força. Onde solidão encontrava fim. Elian criava. Kael'thar protegia. E juntos construíam algo que o mundo havia esquecido como criar, um lar para o sem lar, um refúgio para os incompreendidos. E à noite, quando a neve caía suave e o vento carregava canções antigas, Elian sentava-se ao lado de seu amigo impossível e descrevia o mundo, as estrelas que não podia ver, mas que sentia brilharem, a beleza que existia na escuridão, a esperança que florescia onde ninguém esperava. E Kael'thar ouvia, e aprendia, e transformava a guerra em jardim. Mas nas sombras, além das montanhas, outros selos antigos começavam a rachar. Outras entidades sentiam o despertar de Kael'thar como chamado. E nem todas eram benevolentes. A libertação de um guardião havia sido apenas início. Um sussurro que ecoava através de prisões milenares. Uma pergunta se espalhando entre os aprisionados. Se ele foi libertado, por que não nós? E em templos esquecidos, em abismos profundos, em lugares onde o tempo havia estagnado, coisas antigas começavam a despertar. O mundo havia tremido com uma libertação. Estava prestes a estremecer com 1000. Mas essa é história para outra vez. Se você sentiu o peso desta jornada, se o encontro entre o artesão cego e o guardião de pedra tocou algo em você, inscreva-se neste canal. Porque há mais histórias esperando para serem desenterradas. Mais verdades esquecidas. Mais encontros impossíveis entre solidões que se transformam em força. E na próxima vez, vamos descobrir o que acontece quando o despertar de um guardião desencadeia o despertar de todos os outros. Até lá, lembre-se, às vezes, aqueles que não podem ver enxergam mais longe que todos. E às vezes, monstros são apenas seres solitários esperando por alguém corajoso o suficiente para tocar sua dor. Nos vemos nas sombras.